Homem, você não foi criado só para trabalhar, pagar boletos e simplesmente sobreviver. Você foi criado para representar o céu na terra. O verdadeiro homem, ele é um sacerdote, um ponto de conexão entre Deus e o mundo ao seu redor. Quando Deus, lá em Gênesis no capítulo 2, no versículo 7, quando Deus forma o homem a partir do pó da terra e sopra nele o fôlego de vida, a gente tem aqui a junção de duas realidades, o natural e o espiritual. Então a gente tem que o homem, ele é o único ser feito para viver entre essas duas realidades. Continuando em Gênesis capítulo 2, nós temos que Deus, ele dá dois mandamentos para o homem, né? O de lavrar e o de cuidar no jardim. E essa palavra lavrar no hebraico, diversos significados, de trabalhar, de servir e de até mesmo de adorar. Então não é simplesmente um trabalho físico, mas ele é um ato de devoção. A palavra guardar no hebraico significa vigiar, estar atento, estar vigilante, proteger. Ou seja, isso remete à ideia de que o homem ele foi feito também para guardar com muito zelo, com muita devoção, com muito temor aquilo que Deus confiou a ele. É ser vigilante com aquilo que Deus te confiou. Então é sobre também muito discernimento espiritual. Não é só fazer uma obra ou imitar uma obra de alguém ou do mundo, mas é estar atento ao que Deus está falando, ao que Deus está te comunicando, ao que Deus quer te comunicar e você ser zeloso, obediente por isso. Então, desde o início, nós temos que o homem ele foi chamado para servir e guardar, para ser zeloso, vigilante e atento ao que Deus faz. E viver isso com adoração, com devoção. E agora falando um pouco sobre rotina sacerdotal. Como o sacerdote ele exercia o diário dele, o ordinário. Como que a gente cumpre, como que o homem cumpre esse sacerdócio na vida ordinária dele. No Antigo Testamento, lá em Êxodo 29, diz que os sacerdotes ofereciam sacrifícios todas as manhãs e todas as tardes. Não era algo ocasional, era um lembrete constante da aliança, da devoção, de uma entrega constante. Sacrifício diário é compromisso diário. E hoje, na nova aliança, nós não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais e todo aquele ritual que era exercido no Antigo Testamento. Mas os nossos sacrifícios são o nosso tempo, o nosso coração, as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas vontades, nossa rotina e o nosso coração. Cada manhã, cada tarde, cada noite são uma oportunidade de levantarmos um altar ao Senhor e continuar ministrando diante dele. Deus não procura performance, ele procura constância. E aí a gente vai para um outro ponto que é agora o custo desse sacerdócio. Algo tão zeloso é algo que tem que ser feito com tanta responsabilidade, temor e devoção, que Deus ele castigou mesmo aqueles que não se apresentaram diante dele com reverência, com responsabilidade, com devoção, aqueles que não se prostraram diante dele da maneira certa, da maneira correta. Em Levítico 10 a gente tem um episódio em que Nadab e Abiú oferecem um fogo estranho ao Senhor. Eles oferecem esse fogo estranho diante do Senhor e eles morrem por isso, eles morreram por isso. E por quê? Eles eram sacerdotes, mas eles se esqueceram do temor. Trouxeram para Deus aquilo que ele não os pediu e por isso Deus os consumiu. Fogo estranho é qualquer sacrifício que nasce da vaidade dos nossos corações, da soberba da vida, dos costumes, das tradições e da pressa, de tudo que não provém de Deus, tudo que não tem origem em Deus, de tudo aquilo que vem de um coração impuro, tudo aquilo que, enfim, vem do pecado da nossa carne que está tão enraizado em nós. Muitos homens, eles querem o poder, mas não querem o processo. Querem vitória, mas sem altar. Querem liderança, mas sem devoção. Deus está levantando homens, restaurando o sacerdócio que se perdeu, que foi corrompido, e Deus está procurando homens que levam o sacerdócio a sério, que não brincam com o sagrado. Outro exemplo está lá em 1 Samuel, no capítulo 2, de Hofni e Finéias, que também se corromperam no sacerdócio. Mas em 1 Samuel 7, Samuel, um homem com um coração puro, obediente, temente, zeloso por Deus, sacerdote de coração puro, levou o povo ao arrependimento e com isso Deus deu a vitória a ele. Deus não está procurando sacerdotes de aparência. Está levantando sacerdotes de arrependimento, verdade
e pureza. O sacerdócio, ele começa dentro de casa. Começa quando você ora, mesmo cansado. Começa quando você se cala para ouvir a Deus. Você protege a sua família espiritualmente. Quando você ora, quando você jejua, quando você zela pela sua casa, pelos seus filhos, pelos seus bens, por tudo aquilo que Deus te deu. Quando você todos os dias está ali, manhã, tarde ou noite, ministrando ao Senhor, lendo a palavra, chorando diante do Senhor, buscando arrependimento para você e para a sua família. Começa no ordinário, na constância, na vida ordinária, na disciplina diária. Romanos 12:1 resume muito bem isso. Paulo fala que nós devemos nos apresentar como sacrifícios vivos, os nossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Só de ser agradável a Deus, isso já implica que tem coisas que podem agradar a Deus e tem coisas que também podem não agradar a Deus. Paulo vai dizer que esse é o culto racional. É isso que você faz ordinariamente, né? Racionalmente, é o que Deus espera, que eu seja um homem de oração, então eu vou lá e eu vou orar. O que Deus espera, que eu tenha um domínio da palavra, então eu vou lá e eu vou ler, e eu vou estudar, e eu vou me aprofundar. Colocar a hora marcada com Deus para ler, para orar, para jejuar, para ser zeloso, para ministrar diante dele. Então, homem, volte ao altar. Você foi criado para ser um elo, uma conexão, um ponto de convergência, de encontro entre o céu e a terra, entre o espiritual e o natural. De manhã e à tarde, apresente-se diante do Senhor. Se esse vídeo falou com você, escreva nos comentários, comenta, compartilha, curta. Se você não conhece, se inscreva no nosso canal. Aqui a gente fala da nossa vida ordinária, da nossa vida com Deus, o que Deus tem ministrado ao nosso coração. Mande isso para algum homem que você sabe que precisa ouvir isso. Que Deus nos ajude com graça e com poder e nos restaure o sacerdócio puro, santo e verdadeiro, que é agradável a Ele, que sobe como um incenso agradável a Ele. E que você responda a esse chamado do Senhor para ser um sacerdote, se levantar como sacerdote, ser uma voz para outros sacerdotes, para restaurar, para ensinar, para restaurar mesmo esse ofício tão santo, puro e glorioso. Deus te abençoe.